Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor para todos, irmãos, amigos, em Cristo Jesus. Este domingo abençoado, este final de semana assim abençoado. Eu quero meditar aqui em um versículo e depois eu quero ir lá em 2 Timóteo também, no capítulo 4, 7. Mas eu quero estar meditando aqui nessa palavra em Efésios, no capítulo 2, no versículo 4. Eu já tive pregando sobre essa palavra, onde no final do culto teve alma para o Senhor Jesus. Que o meu desejo, o meu querer e a minha vontade é pregar e alma aceitar. Na verdade, nós pregamos, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Diz assim, o epígrafo do texto vai dizer assim: a salvação é pela graça. A salvação pela graça. Efésios capítulo 2, versículo, só o versículo 4 que ela diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou. Ó que forte. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque Ele nos amou. Não está falando de uma riqueza terrestre. Está falando de uma riqueza eterna. Está falando de algo espiritual. Está falando que Deus, que é riquíssimo em amor, porque Ele nos amou. E pegando essa palavra, eu volto um pouquinho mais atrás, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que esse tal não tem explicação, que deu seu Filho unigênito, que vem de único, para todo aquele que nele crê, mas não pereça, mas que tenha vida eterna. O versículo 17 vai dizer assim, que Deus amou, que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo foi salvo por ele. Amém? Agora vamos um pouquinho lá na frente, aqui em 2 Timóteo, no capítulo, aleluia, no capítulo 4, no versículo 7, que está me chamando a atenção essa palavra, que nos diz assim, ó que Paulo está falando isso com tão afirmação, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E a tradução diz assim, combati com o combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo falando isso com a tal assim, afirmação, tão convicção, que neste mundo aqui na terra não tem nada para nos oferecer, e na verdade não tem, que tudo que é lindo é só na glória mesmo. Ou me chama a atenção a história de Paulo, começar a falar de Saulo, o homem que era o perseguidor do Evangelho de Cristo. Mas no caminho em Damasco ele teve um encontro com Jesus, ou seja, Jesus teve um encontro com ele. Aleluia. E grande este homem foi aqui na terra. Este homem, pela sabedoria divina do Espírito Santo, não de si mesmo, ele escreve 13 cartas. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que ele fala assim, ó, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Isso é para chamar atenção para mim. Isso é para chamar atenção para nós. Aleluia. Que vale a pena ser fiel. Que vale a pena a gente matar cada dia mais um leão. Aleluia. A dificuldade da vida. Oh glória. Ei, Jesus amado. Porque o homem de perseguidor do evangelho, ele passa a ser perseguido. Fazer que nem eu já ouvi um pastor uma vez pregando, ele falou assim, o veneno que Paulo estava oferecendo para o povo, depois ele foi ser servido com esse próprio veneno, ou seja, o mal que ele fazia, agora ele estava recebendo. Paulo ele se afirma, ele fala que tomou 40 chibatadas, menos 1, ou seja, 39. Este homem sofreu por amor do Evangelho, mas permissão de Cristo, porque não caia uma folha de uma árvore que Jesus não permitir, que o nosso Deus não permitir. Tem um hino de Jesus Rufino que fala assim, que as folhas batem palma para ti, Senhor. Aleluia, glória. Eita, Jesus é maravilhoso.
A gente começa a falar de Deus, a gente começa a sentir a graça, a sua grandeza, a sua majestade. Porque Ele é. Ele é Deus do universo. Aleluias. E que nós venhamos ter esse exemplo de Paulo. Combater o bom combate e guardar a fé. Combater o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Que esse exemplo esse homem deu. É como o Paulo está afirmando aqui, ó, que a gente tem que estar preparado até para a nossa partida e até para a nossa ida, porque nós sabemos, não o dia de hoje, nós não sabemos do momento agora. Mas amanhã, ou um minuto, ou um segundo aqui para frente, só Deus que sabe. Só Jesus sabe. Nós não sabemos. Nós não temos essa afirmação. Mas que Cristo Jesus continua te abençoando, te agraciando, porque Jesus é bom. Eu me lembro que em algum tempo de escola, muito tempo atrás, eu descrevi algo que falava assim: eu sou feliz porque Jesus me encontrou. Antes eu não era feliz porque eu não tinha o Deus que me amou. Amigos, eu vou lhe contar o dia feliz da minha vida. Foi no dia que eu vou converter em Cristo. Esse dia mudou a minha vida, a minha história. Aleluia! E que muda a nossa história, Jesus. E diz o hino assim, do pastor Lucas, ele canta, falando assim: meu passado é uma história, é verdade, meu passado é uma história. Ecalamanagassé, aleluia, mas Jesus, oh glória, me encontrou, aleluia. Jesus me encontrou, ou seja, Jesus nos encontrou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que assim eu agradeço a oportunidade, pelo meu deitar, pelo meu levantar, pelo fogo de vida, por estar vivo, pela minha saúde, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. E obrigado você que tem me ajudado a se inscrever nesse canal. Amém?